Olá! Se a prova de gestão tributária está tirando o seu sono, pode relaxar. Essa aqui é a revisão definitiva que a gente preparou. A gente sabe que o assunto é denso, mas hoje vamos focar naquilo que realmente cai na prova para chegar lá com confiança total e, claro, gabaritar. Pois é, a gente sabe como é. Matéria complicada, cheia de detalhes e às vezes o professor, bem, digamos que ele gosta de um desafio. Por isso, essa análise aqui vai direto ao ponto. Não é só sobre decorar conceito não, é sobre dominar os cálculos que são sempre o pulo do gato em qualquer prova. Vamos juntos entender o que importa sem enrolação nenhuma. Então esse aqui é o nosso plano de voo para aprovação. Primeiro, a base de tudo. O que é um planejamento tributário inteligente? Depois, a gente vai desenhar aquela linha no chão que não pode ser cruzada. A diferença entre elisão, que é legal, e evasão, que é crime. E aí, a gente bota a mão na massa com 3 cálculos que, olha, são figurinha carimbada em prova. Juros sobre capital próprio, preços de transferência e substituição tributária. Vamos nessa? Ok, primeiro passo. O que raios é planejamento tributário? É fundamental entender isso. Pensa assim. Não é sobre dar um jeitinho de não pagar imposto. É sobre estratégia. É organizar a casa para pagar os tributos da forma mais eficiente e inteligente que a lei permite. É jogar xadrez e não pique-esconde com a Receita Federal. A palavra mágica aqui é antes. O planejamento tributário bem feito acontece antes do fato gerador. Ou seja, antes daquele evento que faz nascer a obrigação de pagar o tributo. É sobre escolher um caminho legalmente que leva a uma carga tributária menor. É um direito da empresa se organizar da melhor forma possível. Agora sim, um dos temas preferidos de qualquer avaliador que se preze, a diferença entre elisão e evasão fiscal. Isso aqui não é só decoreba, é o pilar de toda gestão tributária. Confundir os dois pode dar muito, mas muito errado, tanto na prova quanto na vida. Então vamos deixar essa fronteira bem clara. Para nunca mais ter dúvida, elisão é o planejamento em ação. É usar a lei com inteligência antes que o imposto seja devido. Já a evasão, bom, evasão é crime. Ponto. Acontece depois que o imposto já deveria ter sido pago e usa meios ilegais, tipo fraude, simulação, sonegação. O tempo da ação e a legalidade dos meios são que separam o joio do trigo. E para uma estratégia ser considerada elisão de verdade, ela tem que passar nesse teste de 3 pontos. É tipo um checklist. Primeiro, tem que ser feita antes do fato gerador. Segundo, os atos têm que ser 100% legais. E terceiro, e muito importante, a operação tem que ser de verdade, com um motivo real de negócio sem fingimento. Faltou um desses 3? Aí a casa cai. E essa citação aqui, ela mata a charada do tal propósito negocial. Não adianta a operação ser legal só no papel. Ela precisa ter um porquê, uma razão econômica, uma lógica de negócio. O fiscal sempre vai olhar e pensar, tá, mas por que a empresa fez isso? Se a única resposta for, para pagar menos imposto, aí o planejamento pode ser considerado artificial, um abuso. É isso que separa a estratégia genial da malandragem. Muito bem, agora vamos para a parte que realmente bota a gente à prova. Os números. O primeiro cálculo que a gente precisa dominar é o de juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Fica de olho porque esse mecanismo é super importante e, olha, é quase certeza que vai ter uma questão sobre ele esperando na prova. O que é o JCP, afinal? Pensa nele como se a empresa estivesse pagando um aluguel pelo dinheiro que os sócios investiram nela. E qual a grande sacada? Para a empresa, esse pagamento é considerado uma despesa. E se é despesa, ela pode ser abatida do lucro. Isso reduz a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, ou seja, economia tributária na veia. Agora, olha a mágica acontecendo na prática. Acompanha aqui na tabela. A gente começa com um lucro de 100 mil. Se não fizesse nada, pagaria 9 mil de CSLL. Mas olha só, quando a gente deduz o valor do JCP, a nova base de cálculo do imposto cai para pouco mais de 52 mil. E o resultado? A CSLL, que era de 9 mil, agora é só 4.700. É uma economia de quase metade do imposto, tudo dentro da lei. É por isso que o JCP é uma ferramenta tão poderosa. E esse número aí na tela, 47.643,98, ele é a estrela do show. Ele é o valor máximo de JCP que a empresa, nesse exemplo, poderia pagar e deduzir. Entender como a gente chega nesse limite é o que a prova vai cobrar. O cálculo existe para a gente encontrar exatamente esse valor. GCP dominado? Ótimo. Vamos para o nosso segundo grande cálculo. Preços de transferência, ou transfer pricing. Agora o jogo muda. A gente está falando de empresas do mesmo grupo.
uma no Brasil, outra lá fora, fazendo negócios entre si. A lei aqui quer evitar uma coisa bem específica, que essas empresas manipulem os preços para mandar o lucro embora do Brasil, para um lugar que cobra menos imposto, sabe? Um paraíso fiscal. E todo esse assunto de preços de transferência gira em torno de um princípio com o nome em inglês, arm's length. A tradução da ideia é bem simples. O preço combinado entre as empresas do mesmo grupo tem que ser igual ao preço que seria combinado entre duas empresas totalmente independentes que não se conhecem. A receita quer garantir que o preço seja justo, um preço de mercado, sem favorecimento. Vamos ver um exemplo com o método PIC, que é um dos mais comuns. Imagina que a filial brasileira importou um produto da sua matriz gringa pagando R$ 60 a unidade. Só que fazendo uma pesquisa, a gente descobre que o preço de mercado desse produto entre empresas que não são do mesmo grupo é de R$ 55,20. Essa diferença de R$ 4,80 por peça é vista pelo fisco como um excesso, um valor superfaturado. E qual a consequência disso? A gente pega esse excesso de 4,80 e multiplica pelas 3.000 unidades que foram importadas. Chegamos em R$ 14.400. Esse é o valor do ajuste. A Receita Federal vai dizer, opa, esse custo a mais aí eu não aceito. Então a empresa brasileira é obrigada a somar esses 14.400 de volta ao seu lucro tributável lá no LALUR. Na prática, vai pagar imposto sobre um lucro maior. E chegamos ao nosso último desafio de cálculo, um verdadeiro clássico das provas, a substituição tributária, ou ST. Pensa nela como um atalho que o governo criou para facilitar a vida dele na hora de arrecadar o ICMS. Em vez de fiscalizar a lojinha, o distribuidor, o atacadista, ele concentra a responsabilidade de pagar o imposto de todo mundo em uma pessoa só, geralmente lá no começo da cadeia produtiva. Para entender a ST, tem que saber quem é quem nesse jogo. O contribuinte substituto, que normalmente é a indústria ou o importador, é o cara que faz o cálculo e paga o ICMS de todo mundo que vem depois. Já o contribuinte substituído, que é o distribuidor, o varejista, já compra o produto com o imposto das suas futuras vendas resolvido, pago lá na origem. A fórmula do cálculo da ST parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. A lógica é a seguinte: a gente pega o valor do produto, soma frete, IPI e outras despesas. Aí vem o segredo. A gente multiplica tudo isso pela MVA, a margem de valor agregado. A MVA é um percentual que o governo define, como se ele estivesse adivinhando qual vai ser o preço final do produto lá no consumidor. É uma margem de lucro presumida oficial. Aplicando no nosso exemplo, somamos os R$ 1.000 da venda com 150 de IPI. Sobre esse total, aplicamos a MVA de 40% e chegamos numa base de cálculo futura presumida de R$ 1.610. É em cima desse valor que a gente calcula o ICMS total da cadeia, que no caso deu R$ 289,80. Mas calma, não acabou. Desse valor total, a gente precisa descontar o ICMS que a própria indústria já pagaria na sua venda, que é o ICMS próprio, de R$ 180. E o resultado final dessa conta de menos é R$ 109,80. Esse é o valor do ICMS-ST. É exatamente essa grana que a indústria, o nosso contribuinte substituto, vai recolher a mais, antecipando o imposto que o distribuidor e o varejista pagariam no futuro. O produto segue viagem pela cadeia, mas o imposto, esse, já está pago. E assim, a gente fecha esse nosso intensivão. Gestão tributária, no fim das contas, é pura estratégia. Mas a linha que separa o planejamento inteligente da fraude é muito clara. É a lei, a ética e, como a gente viu, o tal do propósito negocial. Entender onde fica essa fronteira não é só o segredo para passar na prova. É a base para uma carreira sólida e correta. A estratégia agora está mais clara do que nunca. Boa sorte!